Ora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Este é o 15º episódio da primeira série. Se estão a gostar, aproveito para pedir que partilhem com um par de amigos que gostem destas coisas da comunicação ou tenham um especial interesse em algum dos temas trazidos a lume em cada episódio. Hoje falamos de amores e zangas, de afetos tórridos e de olhares gelados. O problema não és tu, sou eu. Que comece o baile das relações. Hoje fingimos-nos invisíveis para espreitar como falam, ou como calam, os casais normais, ou os outros, ou nós. Guia esta conversa à psicóloga e terapeuta familiar Marta Crawford. Talvez a reconheçam melhor como sexóloga. E sim, vamos falar de sexo, de tabus e de desejos. E saber que Marta usa como receita proibir os casais de terem sexo. Raio de cura, mas aprendi que aparentemente funciona. Esta conversa tem outras linguagens, da possibilidade de dizer não, de dizer sim, ó sim, ó sim, numa conversa em que vamos saber coisas sobre afetos, sobre amores e desamores, sobre desejos calados e conversas francas e conversas íntimas, sobre manipulação, sobre o poder, sobre subjugação e sobre a sedução e tudo misturado no caldeirão das emoções. Arrisquei a pergunta inicial. Será que nos sentimos sempre menos amados do que achamos que mereceríamos? Todos é demais, não é? O todos é demais, mas eu acho que genericamente as pessoas nem sempre estão contentes com o amor que recebem, não é? Querem sempre mais, ou pelo menos querem que ele seja manifestado de uma forma mais evidente, eventualmente, não é? Mas depois depende, nós quando falamos de amor podemos falar o amor entre pais, ou filhos, irmãos, amigos, não é? E portanto não sei onde é que nós somos mais exigentes, se é num parceira, se é com os filhos, quer dizer, com os filhos tendencialmente o amor é incondicional, não é? E portanto tudo se perdoa, mesmo as coisas que às vezes achamos que não são boas, não é? Por parte, por exemplo, dos filhos, não é? Ou mesmo dos pais, não é? Mas, de alguma forma, queremos sempre... No caso dos filhos, eu acho que há sempre ali uma capacidade de amar tão grande e tão profunda que isso não se questiona. Mesmo... quer dizer... genericamente não se questiona, a não ser que as coisas sejam graves nas relações e sejam, enfim, mas normalmente as pessoas não... E, portanto, os filhos, as crianças têm um crédito. Até têm um crédito bastante, que dá pano para mangas, acho eu. Relativamente aos parceiras, isso é uma grande questão e eu uso muitas vezes a frase que às vezes o amor não é suficiente. O amor não é suficiente nas relações porque depois esse amor tem que se traduzir nas ações. Nas ações eu posso dizer que te amo, não é? E a nível de consultório, muitas vezes os casais que aparecem começam a introduzir o problema dizendo mas eu amo-a ou eu amo-o, e de repente é um rol de circunstâncias da sua vida e da forma como eles vivem esse amor que é completamente sem amor, não é? É muito desadequado, muito incómodo, com muito sofrimento e, portanto, eu acabo por chegar ao fim do dia e dizer, ok, o amor não é tudo para uma relação funcionar. Às vezes o amor cria enganos nas relações que leva as pessoas a achar que por amar tudo é possível. E há fronteiras nessa forma de pensar, ou seja, não é tudo não é tudo possível. Algumas coisas são possíveis, mas nem todas são numa relação de amor. E, portanto, a gente parte do princípio que um casal que diz que se ama, que tudo o que acontece no seio dessa relação é por amor. E o que eu vejo no consultório, porque as pessoas chegam com problemas, é exatamente o contrário. Elas afirmam que se amam, mas no dia-a-dia, para mim, aquilo não é amor. Não é uma retórica? Eu acho que é uma defesa. As pessoas muitas vezes falam da questão amar porque estão nessa circunstância, são família, casaram-se, fizeram a festa de casamento, estão nessa condição e, portanto, têm que dizer que se amam. Mas depois, na prática, o rol de queixas e os desagrados daquilo que é conviver com aquela pessoa ou viver nas pequenas e grandes coisas leva-me a crer que aquele amor é um amor, enfim, teórico, não é? Não é um amor prático. E o amor tem que ser prático, não pode ser só teórico. Vamos abrir essa porta do consultório. Eu estou lá escondido, ninguém me está a ver, sou o homem invisível.
Queixam-se do quê as pessoas quando... As pessoas queixam-se, é variadíssimo, portanto eu como Quem é que se queixa terapeuta, mais? Depende dos dias. Normalmente depende vêm as mulheres, vêm os homens. Eu vejo muitos casais. Estou a discriminar aqui porque pode haver casais gays exatamente nas mesmas circunstâncias, mas vêm casais mais do que pessoas, quer dizer, vêm pessoas individualmente, em que faço acompanhamento individual, faço psicoterapia individual e faço também depois, acima de tudo, terapia de casal, quer seja terapia familiar, de casal, sistémica, portanto, como terapeuta sistémica que sou, quer seja na vertente mais da sexualidade, não é? Que as pessoas acabaram por me reconhecer mais dentro dessa área. Agora, para quem não sabe o que é terapia sistémica, estamos a falar do quê? Portanto, para uma pessoa poder ser terapeuta familiar e sistémica, tem que fazer uma formação na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É uma formação que normalmente ocorre em 5 anos, são 3 anos de mais teóricos, de supervisão e, portanto, no fundo é uma formação especializada que te permite, fazer psicoterapia depois com casais e famílias, não é? Portanto, tem várias vertentes, depois tem várias, pode ser famílias grandes, comunidades e por aí fora. Eu, numa intervenção, se a pessoa se queixa de um problema específico da sua sexualidade, eu já não consigo dizer, ok, vamos só tratar desta questão. Porquê? Porque eu sei que aquela questão está inserida num todo. E esse todo eu tenho que o compreender. Portanto, aquilo pode ser um sintoma e pode não ser necessariamente... Eu posso fazer uma intervenção direcionada para aquela situação específica, mas se eu não tenho noção do todo daquela pessoa e aquilo que ela possa estar... Quem diz todo, a nível da sua saúde, a nível das suas relações, a nível do seu trabalho, das suas preocupações, da família de origem, se eu não tenho noção disso tudo, eu posso estar a fazer uma intervenção a melhorar a situação naquele momento, mas se eu me estou a esquecer do conjunto, eu não consigo estar a fazer uma boa intervenção, porque mais cedo ou mais tarde vamos cair no mesmo, porque não estamos a trabalhar todas as outras questões que no fundo fazem com que aquela situação possa ocorrer. Vamos voltar ao consultório. Chega lá uma pessoa, cliente, doente, utente, como é que lhe podemos chamar? São pessoas, são clientes, são doentes, é raro, era entre o paciente e o cliente, é um termo mais comum. Mas eu não lhe chamo isso, portanto... E lá chegam e dizem, olá Marta, o meu problema é... Dizem o quê? Variado. Se vêm como casal, começam por fazer um manifesto do amor, não é? Nós gostamos muito um do outro, mas, não é? Isto é muito comum. Ou... e a questão normalmente tem a ver com a comunicação. O mas está sempre presente, a palavra normal está sempre, queremos ser normais, também está sempre presente. No caso dos casais, a grande questão de todas, independentemente se estamos a falar de algum tipo de disfunção sexual, por exemplo, muito especificamente, se é dificuldade, se não há desejo sexual, se há dificuldade de ter orgasmo, se há uma disfunção erétil, uma ejaculação prematura, o que for, a questão principal que leva os casais ao consultório parece-me que é exatamente a comunicação, não é? Que é a ideia de que nós não conseguimos comunicar. Isto está sempre presente em qualquer intervenção que eu faça. A questão e a preocupação das pessoas ou já não conseguirem comunicar, ou seja, aquilo que eu digo não é compreendido pelo outro, aquilo que o outro diz não é compreendido por mim. E isso gera confusões, problemas, zangas. A questão da comunicação é uma questão real ou é uma bela desculpa para o desamor? É uma questão real, porque eu acho que as pessoas não estão habituadas à comunicação íntima, que é uma coisa diferente de comunicação como nós estamos aqui a falar, ou nos contextos profissionais. Há uma coisa que é a comunicação íntima. Como é que é essa comunicação íntima? Que é essa capacidade de verbalizar o que me vai na alma, o que eu sinto, o que eu quero, e verbalizar e dizer-te aquilo que eu sinto, aquilo que tu me fazes quando me dizes essas coisas e, portanto, conseguir fazer isso de uma forma assertiva ao longo do tempo, em cada momento, e não acumular, porque o problema das relações é que muitas vezes a coisa vai acumulando, não digo agora porque não é suposto, porque isto vai dar conflito, eu não quero um conflito, as pessoas, regra geral, não querem estar em conflito, porque às vezes porque vêm de famílias onde havia muito conflito e portanto entendem, não é, aquela coisa, nós não discutimos, e as pessoas engolem, mas aquilo vai acumulando, portanto é uma espécie de uma doença que vai aumentando e vai se tornando cabeluda, e portanto as pessoas, o que acontece é que chegam a um ponto que estão tão cheias dessa mágoa, dessa incompreensão, da forma como elas percepcionam as ações do outro, que estão prestes a explodir,
mas eles amam-se, não é? E portanto há aqui uma coisa quase paradoxal, como é que há tanto amor, supostamente, e depois eu estou prestes a fugir daqui ou então ao terceiro pescoço à outra pessoa, não é? E, portanto, acaba por ser, e no fundo, porque as pessoas deixam de conseguir dizer aquilo que verdadeiramente às vezes sentem, ou quando dizem, já dizem com um tom, com uma tonalidade tão alta que o outro entende aquilo quase como uma agressividade, não é? Portanto, como uma ação que leva o outro a ter que reagir, a ter que se defender, não é? Portanto, as coisas tomam uma proporção que muitas vezes é desagradável. E, portanto, as pessoas têm muito essa dificuldade de entender que é importante, desde o início das relações, eu começar logo a ser capaz de verbalizar com o meu parceiro ou parceira aquilo que eu gosto, que não gosto, não é? E não ter receio de o fazer, não é? Porque no início de uma relação nós não mostramos os nossos podres, não mostramos, não é? Como diz com graça o José Gameiro, somos uma espécie de cabaz de Natal, em que a parte da frente é todos os produtos sedutores gourmet e atrás é que vêm as salsichas ou atum rasca, não é? Portanto, mas nós todos temos tudo, não é? Vamos apresentar-nos o nosso melhor, porque estamos a seduzir, queremos que a outra pessoa goste de nós e muitas vezes queremos um falso self relativamente ao outro. O falso eu. O falso eu. Gostava de ser assim e tenho aqui estas coisas bonitas para mostrar. Eu acho que a outra pessoa gosta mais de mim se eu mostrar isto. Isto acontece muito nas pessoas. Lá temos o desamor. Amem-me muito. É uma forma de encontrar esse outro lado que olha para nós pelo lado mais brilhante. E às vezes, quando nós não nos amamos a nós próprios, nós queremos criar um novo eu, não é? Uma pessoa mais interessante, que nós achamos mais interessante. É isso que nos apresenta, é assim que nos apresentamos à outra pessoa e a outra pessoa acredita que nós somos aquilo, não é? Porque ainda não. E de repente consegue-se aguentar esta personagem durante X tempo, mas não a vida toda, porque é um esforço, não é? E muitas vezes as pessoas chegam ao ponto, de facto, de omitir coisas essenciais para o seu bem-estar, no que tem a ver até com a intimidade sexual, ou seja, eu apresentar-me como alguém que, por exemplo, adoro sexo e estou disponível todos os dias e faço todas as cambalhotas que me pedires. E é mentira. E é mentira porque eu não gosto de sexo, eu não quero estar, eu só faço isto porque acho que isto é a única razão que te vai cativar, por exemplo, para estares comigo, não é? E depois como é que isso se aguenta? E já tive várias situações destas, ou seja, eu apresentar-me a alguém, não é? Um casal, quando se conhece, apresentar-se de uma determinada forma, que não é realista e que não é verdadeira e que não é genuína, e depois, ao fim de pouco tempo, aquilo não se consegue aguentar e de repente começam os confrontos, porque tu disseste que tu eras. Eu nunca mais me esqueci de um casal relativamente jovem que isso aconteceu, em que ele descrevia a sua parceira até como uma deusa sexual, portanto tinha uma ideia desta sua parceira como uma mulher extraordinariamente sexual, que estava disponível para tudo, com uma liberdade imensa, com um desejo imenso, com uma satisfação ainda maior, e afinal de contas ela nunca tinha tido satisfação, não tinha grande interesse, mas sentia que a única forma de ter um namorado era mostrar esta vertente dela sexual, e pronto, e depois chegava a um ponto que depois não conseguia continuar. Mas isso está condenado ao fracasso? Está. Quer dizer, se eu estou sempre em esforço na intimidade com outra pessoa, é uma violência, não é? E existe muita violência entre os casais que se amam, não é? Nesse sentido, parece que não é violência doméstica que falamos e que mata homens e essencialmente mulheres, mas existe muita violência naquilo que é este conceito de amor e das obrigações de uma relação íntima, ao nível de eu não me apetecer, sei lá, um envolvimento íntimo, mas acabar por dizer nin, e isto é uma situação que eu vejo quase todos os dias no consultório, é os nins da vida, porque nós não somos capazes de dizer assertivamente, hoje não me apetece, não estou disponível, porque nós interiorizamos, e todos interiorizamos isto, que é o não é uma tampa, significa que eu te estou a rejeitar, significa que eu não gosto de ti, significa que eventualmente tenho outro interesse na vida e, portanto, eu prefiro, não é, um casal... Mas o não é uma rejeição. Se estivermos a falar de comunicação e se sucessivamente obtivermos nãos, isto coloca também uma barreira ou é mais saudável? É mais saudável, porque o não acontece com mais frequência quando, ou seja, em relações em que o não é possível, de uma forma saudável. Portanto, partimos do pressuposto que nem sempre é possível. Existem menos nãos. Ou seja, numa situação, num casal, agora falando especificamente de uma situação íntima, aqueles casais que têm a postura para dizer hoje não me apetece, são casais
em que o não acontece assim tantas vezes. Acontece muito mais sims, porque o não que é dado não é interpretado pela outra pessoa como uma coisa do fim do mundo, não é? Tu dizes-me que não é? As pessoas todas em consultório falam da tampa. Uma das coisas que eu faço em terapia sexual é exatamente mudar o mindset das pessoas e perceber que sim, é sim e vai haver uma ação, e não é uma coisa positiva, porque é a capacidade de, numa relação, eu ter liberdade para dizer que não, sem que isso seja uma ofensa, sem que isso seja uma forma de rejeitar. E se tu aceitares a minha possibilidade de me exprimir da forma como eu me sinto e dizer que não, hoje não me apetece, significa que provavelmente amanhã vai-me apetecer, porque tu compreendeste isso. Quando eu digo que não e tu ficas agressivo ou agressiva, fazes uma cena, começas-me a questionar sobre aquilo que é o meu papel, que devia ou deixava de ver, eu ia fazer filmes, esse não representa todo um contexto tão negativo que eu fico com receio de voltar a dizer que não. E, portanto, muitas vezes vou dizer que nem. E na intimidade, quando se diz muitas vezes nem, significa que a pessoa está claramente a ir ao castigo, não é? Portanto, não faz porque quer, faz por causa do receio da outra pessoa. E isto é uma violência profunda e que acontece em qualquer... Quer dizer, não diria em todos os casamentos e todas as relações, mas acontece com uma frequência extraordinária. Ou seja, é a incapacidade do casal perceber que se disser sim e não com assertividade, provavelmente diz muito mais vezes sim, se a reação do outro não for negativa e se não for não criar aqui disputar, uma discussão, o fim do mundo e dúvidas e questões. Uma das curiosidades que eu tenho é saber, na vida profissional seguramente aconteceu, aquela pessoa que pediu ajuda e que de alguma maneira a formou a si como psicoterapeuta, ou que é aquela pessoa que fez aquele clique que nos ensinou alguma coisa que nós não sabíamos e que a gente diz: este aqui é que agora é que eu aprendi a sério qual é o trabalho que eu tenho para fazer na vida. Eu acho que tenho sempre isso com muita frequência, ou seja, não há uma única... Eu acho que eu estou sempre a aprender, por isso é que eu acho tão interessante o trabalho de psicoterapeuta, porque efetivamente é como se eu tivesse sempre num espetáculo ao vivo, num momento único, porque as pessoas de facto, para já, ao se exporem profundamente a mim naquele momento, ao darem-me essa possibilidade de eu as ouvir, significa que efetivamente eu já estou grata por isso, não é? Por eu poder olhar de uma forma distanciada daquilo que é a vida das pessoas e poder fazer recomendações ou ajudá-las a pensar as coisas de uma forma diferente, não é? E, portanto, todas elas, quando me permitem fazer isso, para mim já é um ganho. E, portanto, não há uma coisa específica. Há histórias, obviamente, há pessoas que passam pelo consultório que a pessoa tem uma empatia profunda. E pronto, eu sou uma psicoterapeuta, por exemplo, chorona, ou seja, há situações que me deixam profundamente Chora comovidas. Ou chora depois? Com eles às vezes, e tenho de fazer de conta que o cisco entrou e não sei o quê. Não, mas já tive situações que são extremamente comoventes. E comoventes em dois sentidos, de uma empatia profunda que eu tenho pelas histórias que me estão a contar, às vezes comoventes no sentido de uma injustiça profunda que as pessoas me estão a contar, um segredo que pela primeira vez estão a partilhar comigo, desde pequenos, desde coisas profundamente negativas e que têm a coragem de contar a mim, e portanto... E que a pessoa fica, por um lado, grata por ter sido escolhida para ouvir aquele segredo que nunca tinha sido partilhado, mas ao mesmo tempo comovido com a violência do que é aquela pessoa ter vivido com uma determinada situação todos os anos para si e nunca ter conseguido partilhar isso com ninguém. E como é que se gera depois em casa, quando a Marta está sozinha consigo própria, olhando para o espelho, num dia em que lhe ofereceram um cabaz de coisas comoventes, desgraças inaceitáveis ou problemas difíceis ou coisas belíssimas? Mas eu imagino que as coisas belas sejam mais fáceis de gerir, porque um sentimento de gratidão, eventualmente, obrigado por ter partilhado esta coisa tão bonita comigo. Sim, há coisas muito bonitas que as pessoas partilham das suas experiências. Como é que eu chego ao fim do dia? Eu acho que à medida que os anos vão passando, cada vez eu consigo fazer um corte, de alguma forma, entre aquilo que é o meu trabalho e depois a minha vida. Consigo. Claro que há situações, aquelas situações um bocadinho mais
mais dramáticas por alguma razão, ou que a pessoa assiste ao sofrimento de alguém, essas perturbam mais. E sou capaz de poder acordar à meia da noite a pensar na situação, enfim, é algo que entretanto me surge com maior frequência no meu dia-a-dia, não é? Como é que uma terapeuta se comporta numa terapia de casal quando percebe que um dos lados tem mais razão que o outro? Esse compromisso com a neutralidade. Eu não sei se as consultas são sempre com as duas pessoas, são com à vez, não, como é que a coisa geral, funciona? Assim, imagine, a pessoa vai individualmente, mas vai colocar uma questão e diz: eu vim sozinho ou sozinha, mas gostava de vir em casal, ou eu sugiro. Não, tem que vir com o seu parceiro ou parceira, porque não faz sentido a gente trabalhar isso que quer trabalhar se não tiver aqui o seu parceiro ou parceira. E imagino que o parceiro, quando chega a dizer mas elas já tiveram uma consulta, estão feitas uma com a outra. Mas é que a terapia tem esta coisa engraçada. Eu só começo a terapia depois de ter visto cada um individualmente. Portanto, quer tenham aparecido os dois logo a priori, eu depois vou estar com um e com outro. Para ouvir as queixas, para ouvir porque é muito importante ouvir segredos, queixas, coisas que as pessoas querem que se fale ou não, uma visão diferente. E às vezes é assim, já me aconteceu numa consulta, o casal aparecer, contar uma história toda, eu achar que havia ali algumas incongruências, mas numa primeira consulta eu estou mais a ouvir, a tentar perceber as queixas, o que é que a pessoa sente, não sente, um fala, o outro fala e tal, e depois digo, bem, eu depois agora quero ver-vos em separado, portanto vou estar uma hora com um, uma hora com o outro, e só depois é que eu vou avaliar as condições para iniciar uma terapia, o que quer que seja, sexual ou uma terapia de casal. Portanto, por vezes, até tenho que ver a pessoa mais que uma vez, porque às vezes a história, aquilo que a pessoa traz individualmente é tão grande que não dá para, ficar só por uma consulta. O que acontece é que eu vejo sempre da mesma forma. Se eu vejo um, eu tenho que ver o outro. Mesmo que seja este que precisa mais, eu vou ver o outro. O princípio de equilíbrio. Sempre equilíbrio. Tem que haver essa relação de neutralidade relativamente aos dois. Por exemplo, eu não posso fazer a terapia individual e depois, a certa altura, a pessoa a quem eu faço o acompanhamento individual diz: mas agora queria trazer a minha parceira ou parceiro. Não é possível, tenho que mandar para um colega. Porquê? Porque eu já tenho uma relação preferencial com aquela pessoa, portanto não vamos incluir neste sistema alguém que acabou de chegar, não é justo. E isso gera ou seja, tu já conheces o Manel muito bem, portanto vais estar a decidir a favor do Manel, não é? Esta neutralidade que se tem que fazer tem que haver sempre esta assertividade. Às vezes somos mais empáticos, mas depois temos que também ser empáticos com o outro de outra forma, mesmo quando as pessoas são muito desagradáveis, não é? Porque há pessoas que são extremamente desagradáveis e que Consigo é difícil... também, como alvo? Não, como pessoa. Sim, também já aconteceu, não é? Não é muito comum, mas as pessoas, quando por vezes são confrontadas com determinado tipo de coisas que elas não querem falar, ou não é falar, mas não querem ser questionadas, reagem, não é? Reagem e às vezes com alguma agressividade. Ou, por exemplo, situações em que se vê claramente, portanto, a olho nu, que existe um desequilíbrio profundo naquela relação entre aquele casal, não é? De poder, de um certo abuso, de uma certa desconsideração, e eu estou a ver aquilo à minha frente, não é? Deixa-me doente quando a outra pessoa assume aquele lado submisso, em lágrimas, profundamente, e o outro é muito manipulador, por exemplo, é muito... põe-se numa posição de eu sei, eu é que sei, tu não sabes, eu é que tenho competências intelectuais, e portanto, acontece muito isto no consultório, e, portanto, obviamente, eu posso ter mais empatia para um ou para o outro, não é? Eu lembro já há muitos anos atrás, quando comecei a fazer a terapia sistémica, eu cheguei a fazer coterapia com um colega e lembro que acompanhava um casal e o tipo estava o tempo todo muito sututo. Era eu, o meu colega e um casal. Aquele casal, a pessoa era mais empática até com ele do que com ela, porque ela era chorona, queixava-se muito, estava sempre a interromper, portanto era um bocadinho chatinha, não é? E ele era um tipo mais bem falante, mais sedutor, quando falava... tirava os óculos e lambia a ponta da... assim, com ar de quem estava também a seduzir... intelectual, mas também a seduzir a terapeuta e não sei o quê, a tentar criar uma empatia
que, tipo, ela é coitadinha, eu estou aqui casado com ela, mas ela é uma coitadinha, e de facto ele era um ai, agora ia dizer mesmo, o tipo era um... O algoz? Não, era um tipo terrível, era um tipo que lhe batia, fazia uma violência psicológica profunda, fazia situações, porque ela tinha estado, intelectualmente tinha uma posição diferente dele, e portanto, mas ali era sempre o sedutor, o tipo parecia que era o acertado e não sei o quê. Está feito o retrato, talvez menos romântico e mais cru da realidade, mas a fotografia até talvez se estenda para além das dinâmicas do casal ou da família, e encontramos estranhas semelhanças com líderes, chefes, políticos, gente que encontramos todos os dias, pessoas respeitáveis aos olhos da sociedade, mas magos na arte de parecer, na arte de criar percepções mais doces que o negro subterrâneo. O manipulador, o mentiroso patológico é em si uma pessoa completamente sedutora ao outro, não é? Que se faz simpático, ri muito, sorri ou não, ou que tem um ar sempre muito assertivo de quem não faz mal a uma mosca, não é? Mas depois manipula, e por isso é que muitas vezes nas situações essas pessoas que são assim nas relações muitas vezes tentam afastar a sua parceira ou parceiro, mas acontece mais com as parceiras, assim, do seu núcleo de amigos, da família, exatamente, para enfim, para cada vez ter mais controle sobre a forma como aquela pessoa está na relação. E muitas vezes o que faz é que em momentos sociais é profundamente amoroso à frente das outras pessoas, e depois na intimidade do lar é um estafermo, não é? Pronto, ou seja, é muito fácil as pessoas dizerem, mas o quê? Mas aquele casal é tão querido socialmente, ele é tão amoroso, ele gosta tanto dela, ele é tão... está-lhe sempre a dar presentes. Já que falamos de comunicação, acontece-nos na nossa vida, a mim já me aconteceu, outros podem acontecer, que é aquele casal perfeito que nós conhecíamos. Nunca pensámos, não é? Nós, amigos de sempre, nunca pensamos que aconteciam estas coisas, da violência, nunca pensamos que eles se iam divorciar, ou ao contrário, nunca pensamos que se iam casar alguma vez. Temos sempre a visão de fora é sempre toldada, distorcida, ou não temos instrumentos para perceber verdadeiramente a dinâmica que ocorre. Eu acho que às vezes há sinais, pessoas. mas depois há outros sinais, ou seja, quando é assim uma coisa muito estranha, ou as pessoas disfarçam muito bem e as pessoas continuam a achar que entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Eu sou a colher, não é? Mas por profissão. Por profissão eu sou uma colher, mas e as pessoas não querem saber, ou isso também as questiona, não é? Ou seja, às vezes nos grupos de casais que são vários amigos, se eu estou em litígio, estou à beira do divórcio, isso provoca mal-estar nos outros, porque os questionam, porque as pessoas não fazem um questionamento comum. Então, e nesse grupo de amigos, os amigos de sempre, ia dizer os amigos da Alex, os amigos de sempre, que sempre formamos o mesmo grupo desde sempre, no fundo crescemos juntos, namoramos juntos, casamos sucessivamente juntos, mandamos vir filhos juntos, por aí fora. Quando alguma coisa dessas acontece, não estou a falar da violência, estou a falar de separação, no fundo, de relações que entram em ruptura. Os amigos que entram no jogo, interferem nisto, mantêm-se à distância? Depois temos aquela situação, são amigos de quem? Vem de que lado, não é? Há uma parte que tem a ver... Ao diabo. Se a situação que És aconteceu... amigo dele ou dela? És amigo dele ou dela, o que é que foi a causa da separação, não é? A outra ou o outro, não é? Quem tem razão? Quem é que tem razão? A defesa, pronto, depois as circunstâncias são muito variadas, mas muitas vezes tomamos a defesa de uns contra outros. Às vezes queremos ficar bem com os dois, mas depois não sabemos gerir isso, as pessoas não sabem gerir isso com frontalidade. Saímos todos juntos tipo, agora... olha, eu gosto do António e da Maria, portanto vou continuar a convidar o António, quer dizer, vou convidar o António e a Maria e eles então decidam se querem ir ou não. E se querem estar juntos ou não. Já juntos ou não. Agora, eu não vou ter que mudar, eu enquanto amigo não vou ter que fazer os dias do António e os dias da Maria, porque sabemos que eles estão a dar mal e que se estão a divorciar. Portanto, eu posso fazer um convite porque eu gosto dos dois, não é? E as pessoas entre si é que depois têm que fazer a sua decisão. Não é os amigos que decidem a priori, às vezes isso acontece, não é? Ficam demasiado envolvidos em quem é que tem razão e não tem razão. Mas quer dizer, nas separações há pessoas que perdem muitos amigos, ou seja, porque, sei lá, em relacionamentos em que os amigos, de repente os amigos do casal são os amigos dele. Há uma separação,
aquela pessoa que se separa, seja porque ele teve razão ou não teve razão, a outra pessoa fica muito mais só, porque entretanto deixou perdeu de ter o seu os seus ecossistema. amigos. E há muitos casais que é assim, ou seja, casam-se e por alguma razão daquele funcionamento daquele casal, há mais amigos de um e muito pouco. Ou vão sendo mais ou menos despedidos, não é? Porque não são tão intelectualmente tão interessantes, porque falam muito alto, porque não sabem estar, porque têm filhos ou porque não têm filhos, porque estão longe e de repente as pessoas acabam por se associar, há muitos casais, aos amigos mais de um do que outro. Esta coisa dos amigos mais dele ou mais dela é comum falar-se em consultório, não é? E pronto, e quando são mais dele, se uma pessoa tiver um problema de separação, se os amigos veem o seu amigo como um tipo porreiro, não é? Passou a ser a vítima. Ou não, ou nunca vão achar que aquela situação que eventualmente está em cima da mesa efetivamente é mesmo verdade, portanto de repente aquilo é uma grande confusão, mas as pessoas, esta ideia de entre marido e mulher não se mete a colher, mas eu acho que é importante as pessoas então em situações em que existe algum conflito, alguma mágoa, é muito importante cada um dos elementos poder ter as suas pessoas, não é? Para poder desabafar. É importantíssimo. Essa ideia de não contar, eu vejo muitos casais que têm problemas gravíssimos e que não contam, ou pelo menos um deles diz para não contar, porque aquilo fica tudo dentro da relação, e há outros que contam demasiado, não é? Contam a família toda, desde a avó ao periquito, todos sabem do conflito, e depois o casal vai se reunir outra vez e, claro, a família tem já uma... O tribunal da família já se formou. Já se formou e, portanto, olha para aquela pessoa que prevaricou, não é? O outro como um inimigo. O inimigo e não sei o quê. Portanto, depois isso vai ter um peso até muitas vezes quando os casais depois tentam recuperar outra vez a relação. Estamos a falar de questões de infidelidade, por exemplo. Mas quando a família dela, por exemplo, soube tudo, todos comentaram, todos deram não sei o quê. Torna-se impossível. E ela acaba por perdoar, ou pelo menos tentar perdoar o parceiro e tentar recuperar a relação, depois tem que levar com a família toda. Se por um lado foi bom porque partilhou, por outro lado depois todas as considerações que são feitas e a pressão que é feita a esse elemento. Portanto, lá vem estar a dar uma segunda oportunidade. Lá vem o mito da sogra, não é? Que não, vem a sogra cobrar. às vezes é toda a gente, porque nós achamos sempre, assim, quando somos mais jovens numa relação, achamos sempre que a infidelidade é imperdoável. Quer dizer, a não ser que tenhamos uma mente de relações abertas e num conceito diferente, não é? Mas aquelas pessoas que sentem que aquela relação que quando casam é uma relação... A relação única, clássica, se há uma infidelidade, as pessoas muitas vezes em conversas de amigos vão dizer não, se não sei quantos fizesse isso, acabava logo a relação. O que é certo é que as pessoas quando estão na relação e gostam do outro, e apesar do outro ter feito uma coisa que não era suposto, bem, estamos a falar por exemplo de infidelidade, a pessoa tenta olhar para a relação que tem com aquela pessoa, tentando desculpar aquele acontecimento, porque gosta verdadeiramente daquela pessoa e, portanto, já não é tão radical como era mais jovem. Portanto, é um facto dentro de um sistema e de um conjunto de coisas. As coisas vão-se modificando, a forma como a pessoa olha com a idade e com o tipo de relação que criou com outra pessoa, se calhar toma decisões diferentes daquelas que, teoricamente, eventualmente poderia achar que era a decisão certa. E, de súbito, um jovem casal decide, aí sim, mudar a sua vida encomendando umas crianças. Eu contava como piada que o primeiro filho muda a nossa vida, o segundo acaba com ela. Esta dinâmica de comunicação de casal transforma-se numa dinâmica de comunicação de família e este jogo é mais, por um lado, mais recompensador, seguramente em termos emocionais, mas mais exigente. Eu costumo dizer que a maior parte dos casais que já têm filhos, que quando começa a pedir ajuda a um terapeuta, que tem como marco o nascimento do primeiro filho ou o nascimento do segundo filho. Ou seja, intensificou-se o problema no segundo filho, no nascimento do segundo filho. Portanto, as pessoas têm muito essa referência que até aquele momento as coisas corriam bem, a vida era tranquila, tudo corria bem. E depois cria-se um novo... E depois, a partir daquele momento, deixou de correr bem. E o correr bem pode ser várias coisas, pode ser a capacidade do casal, portanto um casal que tem um filho mantém-se, é casal na mesma, portanto um casal não deixa de ser casal porque tem família, porque tem filhos, mas é um momento de crise, obviamente quando nasce é um salto, chama-se crise, não tem que ser visto de forma negativa, não é? Mas cuidado, não é? Que não dormem bem, que
que estão doentes, e isso tudo cria um desgaste profundo naqueles pais, e principalmente quando não têm mais ajuda de ninguém. Sei lá, por exemplo, casais que estão a viver no estrangeiro, que estão sozinhos, que não têm ninguém para ajudar e que de facto não têm folga, que não vão almoçar fora, ou que não vão jantar, porque estão 24 horas a ser pais, é muito saturante. Eu faço sempre uma recomendação para as pessoas não se isolarem no momento do nascimento. Quando há filhos, como dizia há pouco, não é? Há os amigos têm filhos mais ou menos na mesma altura e não sei o quê, mas também têm os pais, os avós são muito úteis, desde que não exerçam uma pressão negativa com os seus comentários. Nós é que sabemos, vocês são incompetentes enquanto novos pais, porque o meu tempo fazia-se assim. E normalmente quando a criança aparece, objetivamente as famílias vêm buscar a sua parte, que é este é o meu neto. Este é o meu neto. Este é o meu isto é um ato de... Sim, é uma bandeirinha. É uma bandeirinha, mas já viu a dificuldade que é, para além da nova função de ser pai ou mãe, ainda temos uma nova função que é gerir boas relações de avós, não é? E depois entre os avós, os que estão mais presentes e que dizem que estão sempre a ver a criança ou que não estão sempre a ver, quem é que fica, quem é que não fica, quem é que tem mais competências, a quem é que se atribui menos competência, pronto. E depois começa todo um jogo ciumeira. Que é, não, e que de facto traz grandes, há muitas famílias que estão no fundo zangadas, muitos casais zangados por causa dos avós, das famílias de origem. A família de origem está sempre presente muito em terapia. Quando nos casamos, casamos com a família do outro, não é? Casamos com a família do outro e com tudo o que isso implica, e quando as relações não são claras e a gente não consegue verbalizar, depois temos aquela coisa, não é? Estás a ficar como a tua mãe ou estás a ficar como o teu pai quando queremos criticar alguém, não é? E portanto é um esforço sempre constante desta, não é? Porque é o nosso sistema, nós trazemos a nossa história, os nossos costumes familiares, não é? A nossa educação, a forma como os nossos pais funcionavam connosco lá em casa, e tendemos, a não ser que seja uma educação que nós não gostemos, não é? E queremos fazer radicalmente diferente, tendemos a seguir esse caminho, não é? Mas depois o outro teve, se calhar, uma outra experiência em termos familiares e, portanto, tenta puxar para um lado e, portanto, começam os dramas até de que tipo de educação é que nós vamos dar aos nossos filhos, porque a minha é melhor que a tua é melhor, não é? Os meus pais são melhores que os teus, e, portanto, começa esta guerra, não é? Do poder, de quem é que sabe mais ou que tem mais noção do que é uma educação supostamente melhor para os seus filhos, não é? Já que estamos a falar de poder, sexo é poder dentro das relações? É, de alguma forma é, e não é à toa que eu comecei, ou seja, vou explicar, já respondo de uma forma mais direta, mas, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, quando um casal faz uma terapia de sexual, propriamente dito, eu crio um jogo terapêutico, em que existem várias regras que eles não podem ultrapassar, e uma delas é que o convite que se faz para estar intimamente com a pessoa, não é? Estamos a falar de terapia, portanto, não, é feito sempre à vez, ou seja, eu convido-te e tu dizes sim ou não. E eu só te convido quando quero estar contigo, portanto, quando estou disponível, o que quer que isso queira dizer, disponibilidade não tem que ser, e a terapia quando começa não tem a ver com desejo sexual, muitas vezes o desejo está alterado, portanto a gente não pode fazer dependente E ainda existe a regra da Marta, que é, vocês estão proibidos de ter relações durante X tempo. Sim, isso começa logo. Isso é tirano. Não é uma oportunidade sempre. Ou seja, se numa relação as coisas não estão bem sexualmente, o facto de ser eu a dizer que agora não podem, até eu permitir... Qual é o efeito disso? É nem que se aquele casal se unir contra mim, entre aspas, já é meio caminho andado, a terapia já está a funcionar, ou seja, muitas vezes os casais dizem assim, mas nós também já não temos, portanto não há, e é uma diferença significativa. Uma coisa é o casal não conseguir ter, não querer ter. Outra coisa é estar proibido. É estar proibido, portanto a responsabilidade é porque eu não permito, não é? E isso descomplica a vida das pessoas. Descomplica e faz desejar a mudança, não é? E, portanto, essa regra é número 1, mas depois é esta coisa de que quem convida... Isso é uma batata deliciosa. Não, é muito interessante, porque a pessoa, ainda por cima, todos temos aquela coisa de queremos ultrapassar sempre as regras impostas, não é? Mas esta questão do poder que falávamos, perguntava, eu quando digo, agora és tu que convidas e só aceitas se tiveres vontade, é exatamente nessa ótica de que estou a dar poderes iguais aos dois. Eu só te convido quando tenho vontade e tu só podes aceitar se tiveres vontade. Se não tiveres vontade, tu vais dizer não. Porque na terapia não há nins. Isso é uma coisa muito clara que eu começo logo a tentar mudar a cabeça das pessoas. Vocês estão em terapia, eu peço para vocês estarem 3, 4 vezes por semana juntos, nestes 15 dias, entre consultas. Mas eu prefiro que vocês digam a todas não, do que alguma
avancem com o NIN. Estão proibidos, não há NINs. Ou sim ou não. A terapia, o sim e o não, são duas respostas extremamente positivas. Uma significa que vai acontecer uma ação, a outra é a noção individual de que por alguma razão eu hoje não estou disponível. E tu, enquanto dois seres livres nesta relação, vais aceitar que isso me possa acontecer, e se tiveres uma resposta positiva, provavelmente amanhã já me vai apetecer. Se tu fizeres uma cena, até pode acontecer no dia seguinte, mas geralmente a forma como acontece é em formato ir ao castigo, que é só para não criar conflito, é só para não haver problemas, é só porque tu já me estás a rosnar e, portanto, eu não quero conflito, não quero lidar com isso, portanto, prefiro que me saltes para cima, não é? E que a coisa fique resolvida e agora conto mais uma semana, porque durante essa semana não me vais chatear. Portanto, isto é uma realidade dos casais, dita desta forma crua, mas o que é certo é que quando eu digo à outra pessoa que és tu que convida, eu estamos a falar de poder. E as pessoas acham, e muitas vezes as relações é sempre o homem, não é? Aquela velha ideia de que o homem está sempre pronto, sempre disponível, quer sempre. Portanto, em muitos casamentos, é ele que sugere, não é? Começa a dar-lhe uma palmadinha no rabo, faz um beijinho ali e ele sugere. E ela já percebe que aquilo significa que logo à noite tem que ir ao castigo. Se eu não quiser ir ao castigo, o que é que eu faço? Começo logo a inventar umas desculpas, dores de cabeça, montes de trabalho, os filhos, se estiverem ranhosos, ainda estão mais ranhosos e não sei o quê, porque eu não consigo dizer de uma forma assertiva que não estou disponível e, portanto, vou tentar não dar sinais absolutamente nenhuns de interesse nessa resposta, porque eu já estou a prever. O grande equívoco é que muitas vezes as mulheres... Mas isso é um não, ele próprio, não é? É um não, depende. É um não diplomático. Depois há insistência, não é? E depois isto é muito interessante a forma como as pessoas vão reagindo, não é? Há casais que deixaram de ser carinhosos e próximos, no sofá, em casa, no chegar e não sei o quê, porque na cabeça, por exemplo, dela, ou dele, mas acontece mais no sentido dela, quando são relações... Quando há um miminho, quer dizer um convite. Um miminho, tu já me estás a dar o pescadela do olhar para depois ter que ir ao castigo. Eu não quero ir ao castigo. Portanto, prefiro ficar sem nada, sem mimos, sem tato, do que dar o mínimo sinal. E, portanto, a pessoa fica... Isso é um caminho para a desgraça, ou não? Mas, infelizmente, as pessoas ficam admiradas quando eu digo isto, mas efetivamente isto é o pão de cada dia de todos os casais. Não dito desta forma, porque isto é uma conversa oculta, que não se tem, não é? Os sinais... Portanto, é uma não comunicação. É a comunicação não verbal, mas que nós temos... Que as pessoas já percebem onde é que aquilo vai dar. A mulher já percebe que ele quer é sexo. E esse também é outro equívoco, porque muitas vezes ele não quer sexo, ele quer ter intimidade. Só que ela acha, porque não tem capacidade de falar intimamente, que efetivamente o que ele quer é sexo. Quando ele quer é proximidade, é intimidade, é pele, é estar próximo. Mas a forma como ela recepciona aqueles movimentos é: ele quer-me saltar para cima, eu já te conheço. Eu já te conheço e não sei o quê. É muito engraçado quando as pessoas começam a verbalizar sobre estas coisas e quando... de repente ficam admirados, mas, por exemplo, com a terapia, quando, por exemplo, no caso, um parceiro começa a adorar a terapia, porque é só festas, carícias e massagens, e ainda existe aquele preconceito, se calhar a mulher gosta mais do que o homem, e o homem de repente descobre que isto é tão mais interessante e é uma experiência totalmente extraordinária que nunca teve, não é? Porque estava encerrado no preconceito de que, supostamente, na intimidade, fazemos ali aquelas trocas e tunga para penetração, porque assim é que é sexo, não é? E na cabeça das pessoas, se não houver penetração, não houve sexo. Não é? Não foi até ao fim, dizem as pessoas. Há algum problema, não se consumou. E por muito que nós até falemos sobre o assunto e as pessoas até no café com os amigos falem sobre isso, pois nas suas casas, quando chegam, acaba por ser exatamente a mesma coisa. Se não houve é porque faltou. Se não houve orgasmo é porque não foi tão bom. Se não sei o quê. Ou seja, as cabeças das pessoas relativamente ao sexo são muito quadradas e, portanto, acabam por viver nesta aflição de ter que corresponder a uma determinada ideia que é completamente desinteressante. Quando nós estamos a falar de sexo, estamos mais movidos pelo desejo ou tolhidos pelo medo? Quando falamos mais de sexo, pode ser as duas coisas, efetivamente. Não é? Porque nesse diálogo, estou a imaginar, num diálogo de casal, que hoje apetecia-me isto ou aquilo, ou quando as fronteiras não são exatamente iguais, que isto, lá está, entre o medo de posso partilhar isto ou não posso e o desejo de apetecia-me fazer isto ou aquilo, esta tensão do não dito esteja permanentemente em cima
das pessoas. Eu acho que há muitos não ditos e por isso é que eu volto ao início da relação àquela história dos atuns e das salsichas. O cabaz do Natal. Aqueles casais que começam uma relação e que são profundamente francos, não é contar a história desde pequeninos com todas as vírgulas, é de facto franqueza na forma como se apresentam ao outro, aquilo que gostam, que não gostam, que querem, que não querem. Não quer dizer que isso seja igual durante a vida toda, não é? Mas que se apresentam de uma forma e com uma capacidade de comunicação muito interessante. Esses casais não têm esses medos, vão verbalizando. Há espaço para eu poder verbalizar o que me vai na alma, mesmo que seja uma fantasia maluca e que eventualmente nos cânones eventualmente em que vivemos possa ser considerado uma aberração, uma coisa qualquer. Estamos a falar de alguém que consegue partilhar porque tem liberdade na relação para comunicar. Eu acho que a palavra liberdade está sempre inerente a uma relação e eu vejo-a poucas vezes, esta liberdade. A liberdade de me poder expressar como eu quero, a liberdade de poder falar sobre os meus sentimentos de uma forma livre, porque tenho sempre medo que tu não entendas, ou tenho sempre medo que tu sintas rejeitado, ou sinto medo de não corresponder, eu própria não corresponder a um determinado padrão que supostamente é o padrão mais interessante ou mais viável, sei lá. E portanto as pessoas não dizem tudo, dizem meias coisas, aceitam coisas, e portanto isto tudo leva a uma série de equívocos. Portanto, quando falamos de sexo, às vezes os casais que estão mal no sexo falam muito nos jantares dos amigos, e eu ouço muitas vezes, ele fala, diz coisas e aquilo não está bem entre eles, ou seja, entre o casal não falam, mas chegam a uma mesa e contam uma data de coisas, piadas sexuais, ou falam da vida sexual, e o casal que ali está, que não fala na sua intimidade sobre estas coisas, há um dos elementos que está completamente com um sentimento desagradável relativamente a toda aquela conversa, porque existe assim uma espécie de um mundo paralelo entre a incapacidade de verbalizar na intimidade e falarem com calma sobre as coisas, e depois nascer isso muitas vezes no espaço público, de falar sobre os temas como se estivesse tudo bem, não sei o quê. E as pessoas têm muitas vezes a ideia de que aquele casal é ótimo, que faz uma série de coisas, depois na intimidade há muitas coisas que são diferentes. Eu nunca mais me esqueci de uma rapariga que dizia: eu nunca fiz sexo na vida, mas eu sou especialista em dar conselhos às minhas amigas que já se iniciaram sexualmente. Ela dizia tudo, porque ela nunca tinha tido experiência, mas pronto, ela falava, porque lia, via as revistas, fazia não sei o quê, fazia os comentários todos, e elas, mal sabem elas que eu nunca tive uma experiência sexual, tenho receio, tenho medo da intimidade e não sei o quê, pronto. Havia dois eus, não é? O público e o privado, não é? A maneira como nós estamos a educar as nossas crianças, jovens, hoje há tudo na internet, literalmente, e eles de facto falam todos de todas as coisas. Todavia, essa conversa com os pais, familiares, nem sempre é uma conversa muito direta, e exceto quando alguma coisa corre verdadeiramente mal. Estamos a fazer alguma coisa errada nesta conversa com os... Eu acho que o grande erro é que não se fala. Eu não acho, de todo, não é? O tabu é não falar. O tabu, houve uma altura, o novo tabu é dizer, está tudo na internet, exatamente, e portanto eles têm acesso, que se tiverem dúvidas vão lá espreitar. Portanto, nós pais demitimos-nos dessa... É uma conversa equivalente a, se queres ver, vai ver ali no livro, agora procura no Google. Vai ao Google, o Google responde. E, portanto, tens tanta informação, se não queres ir procurá-la, é porque se calhar não te interessa, ou outra coisa que é, se não vais procurar, melhor, que assim fica, não se mexe e, portanto, vai estar, não se inicia, não traz problemas, não é? Aquela ideia de... quer dizer, os miúdos, quando chegam ali àquela fase, se calhar o preservativo é referido, há poucas informações que às vezes são partilhadas, não é? As meninas têm sempre a terrível expressão, agora já és uma mulherzinha, ou seja, logo que isto quer dizer, vê lá se não me trazes problemas para casa, mas eu acho que os pais se demitem de falar muitas vezes sobre as questões da sexualidade, e não é só a questão da prevenção sim, mas também deste respeito pelo corpo, esta capacidade de saber dizer que não. Mais uma vez, uma discriminação entre rapazes e raparigas, a rapariga mais apontada como responsável, o rapaz como... têm sempre aqui uma luta à frente maior, não é? Portanto, porque depois depende enfim, dos pais e dos contextos, não é só dos pais,
dos contextos, do local onde a pessoa vive, não é? Isso tudo tem implicações diferentes. Mas uma das perguntas que eu geralmente faço às mulheres é exatamente, e aos homens também, mas muito às mulheres, é como é que era o estilo de comunicação em termos de família, em termos do que tinha a ver com a educação sexual. Sim, alguém falou disso lá em casa alguma vez? E como é que era o estilo da mãe, o estilo do pai, para eu perceber como é que a pessoa foi interiorizando o seu conceito sexual ao longo do tempo e de forma como é que se foi libertando ou não libertando determinado tipo de preconceitos ou ideias e não sei o quê. É muito interessante ver que as famílias, obviamente, mais conservadoras e mais retrógradas relativamente às questões da sexualidade geram maiores dificuldades nas pessoas porque têm mitos ali e às vezes até os próprios mitos não, são completamente irrealistas e aquilo não tem lógica absolutamente nenhuma, mas a pessoa sempre ouviu aquilo lá em casa e vai interferir na sua sexualidade, na sua intimidade. É mais forte por vezes do que... Eu conto sempre esta história falando de mim, que tem a ver, por exemplo, com a pílula. Isto é para explicar isto que eu digo, assim, de uma forma, não entrando noutras coisas a nível sexual, mas, por exemplo, a pílula. Eu lembro que a minha mãe falava muito mal da pílula. E, portanto, nós chegámos a viver com a minha mãe, os meus irmãos, e vivemos durante 2 anos nos Estados Unidos. A minha mãe estava a fazer o doutoramento e foi na altura, enfim, no princípio dos anos 70, portanto, a pílula tinha aparecido há muito pouco tempo e, portanto, de facto, era uma bomba a pílula, não é? Tinha imensos efeitos secundários e não sei o quê. E eu toda a minha vida, não em criança, porque naquela altura tinha 3 ou 4 anos, não era nessa altura que provavelmente a minha mãe falava sobre isso, mas quando comecei a crescer tinha a ideia de que, de facto... Que era uma coisa má. A minha mãe nunca iria tomar uma coisa dessas e, portanto, não recomendava, era uma coisa péssima. E eu lembro quando comecei a tomar a pílula, os efeitos secundários que aquela pílula me dava não eram reais, eram o peso da consciência estar a fazer uma coisa da qual eu sempre tinha ouvido dizer mal e que era uma estupidez, quer dizer, ainda por cima era uma estupidez, portanto, lá consegui resolver, ou seja, muitas vezes aquelas ideias que nos são passadas, não é, quase de geração em geração, são preconceitos, são tabus, nós temos que os mastigar para os transformar, porque senão somos vítimas de coisas que às vezes são completamente ridículas e não fazem sentido, não é? E, portanto, eu lembro-me desse peso e dessa consciência de que é que ouvir várias vezes a mesma coisa passa a ser verdadeira, mesmo que não seja, não é? Quer dizer, tudo bem, naquela altura, de facto, a pílula não era grande coisa e não sei o quê, mas foi um marco extraordinário para a libertação sexual das mulheres. É uma coisa histórica, não é? Profundamente histórica e, portanto, foi uma coisa ótima que aconteceu. Mas pronto, mas depois tem este peso. E quem diz isto diz outras coisas, que os homens só querem sexo, porque vais dar o teu corpo e não sei o quê. Estas mensagens, não é? Já não são tão persistentes nos tempos de hoje, mas é que continuam a ouvir. E às vezes ouço miúdos com preconceitos que vão à minha consulta, não é? Que têm preconceitos que se calhar eu acharia normais para a minha avó, não é? E que hoje ainda aparecem. Ainda tem. E está a informação toda, porque tem a ver com os contextos familiares, a forma como se fala sobre a temática da sexualidade. E mais, nunca se fala de prazer, isso é um tema tabu. Ou seja, falamos a família... de risco, falamos de bebés, falamos de vê lá se não desgraças, agora o prazer, que é no fundo... A coisa, não é? Os pais não me dizem, então, na tua primeira... Tiveste prazer? Quer dizer, os pais não fazem estas perguntas aos filhos. Tiveste prazer? Foi bom para ti? Sentiste bem? Porquê que não o fazem? Quer dizer, eu estou aqui a pensar, eu também não falei isso. Quer dizer, essa pergunta, de facto, é a pergunta-chave, não é? Não fazem porque têm medo, porque é assim, falar sobre prazer com os filhos parece que é uma coisa que é proibitiva, que não é possível. Quase uma invasão da privacidade, da intimidade. Eu acho que, mais uma vez, as pessoas também não estão habituadas a falar a esse nível e, portanto, é mais fácil falar de regras, não deves, pílula, vai ao médico, não sei o quê, portanto, os pais têm que essa função protetora. Quase normativa. Normativa, mas falar de prazer, o que é que gostaste mais, sentiste bem, o que queres falar sobre isso? Isso não é costume falar-se, não é? E, portanto, falar sobre o prazer, que devia ser algo muito importante, até para as pessoas perceberem que há coisas que não se têm que sujeitar e que não é assim, não é? Como é que se faz? Ou na prática, como é que as coisas depois correm? O que é que não é suposto aceitar? Se tu não queres fazer isso, tu tens que dizer que não. Tu não tens que aceitar coisas que para ti são coisas negativas e que te fazem sentir mal só porque o outro quer. E eu continuo a ver miúdos, adultos, pessoas mais velhas a sujeitar-se à vontade do outro porque acham que, como não são normais ou como são, que o outro é que está bem.
Ou seja, as pessoas a duvidarem daquilo que é a sua voz interior em prol da outra pessoa. E isto, voltamos à questão da liberdade e ao 25 de Abril nas relações. Não existe, não é? E, portanto, as pessoas ganhavam todas muito mais, os pais com os filhos, os casais, as famílias, verbalizando as coisas, tendo um espaço para mastigar a informação. Está tudo na internet, nada mastigado. E está muita porcaria na internet, não é? E as pessoas precisam de um espaço de debate para pôr dúvidas. E isso deixou de acontecer, e mesmo as escolas muitas vezes não estão a cumprir esse papel, que é também abordar os temas, mastigá-los, não é? E as famílias, pois as famílias dizem que não devem ter nas escolas, bem, é melhor ter na escola não ter lá nenhum, não é? E é preciso ter uma visão alargada sobre as coisas para depois cada um ter espaço para tomar as suas decisões, se é para a esquerda ou para a direita, não é? Não são os pais que definem se tu vais para a esquerda ou para a direita, cada um tem que descobrir isso por si, mas mastigar as temáticas do amor, da comunicação, da paixão, de todos estes elementos difíceis, mas têm a ver com sentimentos, a forma como sentimos, como vivemos as coisas, é muito pouco partilhado e trabalhado, e depois as pessoas vivem espartilhadas numa série de preconceitos que tomam como normativos, não é? Como certo, e portanto ou estão ou não estão dentro daquela caixa, se não estão são anormais, não é? Se estão, são normais e isto vai indo, não é? A quantidade de casais, não é? Voltando à questão da sexualidade, a ideia de que, por exemplo, coito ou penetração é a definição de sexo. Eu vejo muitos casais que fazem isso, mas são completamente infelizes. Portanto, isso não pode ser a bitola. Mas as pessoas, ok, se houver orgasmo, se for a penetração, então está tudo feito, estamos a cumprir. E depois, mesmo que sejamos profundamente infelizes. E, portanto, as pessoas têm que verdadeiramente questionar ao longo da vida. E a educação sexual é muito atribuída às crianças e aos jovens, mas a educação sexual é uma coisa ao longo da vida. Quando tu és pai e mãe, tens novas informações. Quando começas a tua vida ativa, tens outras informações que precisas ter. Quando és mãe de adolescentes ou de crianças que fazem perguntas, tens que ter mais educação sexual na menopausa, na andropausa, nas situações de doença crónica, na situação de cancro, como é que se vive a sexualidade em as situações quando a pessoa está diminuída de alguma forma das suas competências e capacidades, nas várias formas de viver a vida, não é? De todos e todas, de uma forma transversal, e portanto isso é sempre uma coisa que tem que ser atualizado, não é? Porque a gente aprendeu que a pílula faz parte de um dos métodos contraceptivos que de repente sabe tudo. Não sabe, nunca sabemos nada. Temos de estar sempre nesse processo de aprendizagem. Estamos a fechar esta edição, o tempo corre. Eu gosto sempre de oferecer o Euromilhões às pessoas com quem converso e, portanto, nesta bazuca que agora vem na Europa, o Governo decidiu atribuir a Marta Crawford uns valentes milhões para fazer um bom projeto de intervenção na sociedade portuguesa, de educação para os afetos, de educação sexual. Onde é que gastamos o dinheiro? No meu projeto de vida, não é? Que foi pensado há cerca de 10 anos e que está prestes a poder ser concretizado, que é o Museu Pedagógico do Sexo. Chama-se Musex e, portanto, é um museu... O que é que lá vamos ver? O que é que lá está? É um museu que estará disponível para crianças, jovens e adultos, com exposições com arte. Portanto, é um museu de arte, não é um museu estilo sex shop, não tem nada de sex shop. Portanto, é um museu único, para as várias gerações, com apelo à arte, e pela arte trabalhar as questões dos afetos, da sexualidade, dos tabus, dos preconceitos, e portanto podendo estar no mesmo espaço museológico, não é? Todas as idades, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, nos museus do sexo que existe pelo mundo, é a maior de 18 Amsterdão, anos. por exemplo. Sim, mas depois o protótipo não é um museu que tenha curadoria, são uma série de artefactos lá montados, principalmente... Não tem uma história, não tem uma narrativa. E portanto a ideia é ser um museu enfim, transformador, um museu que tem uma série de ideais e de causas e que trabalha com a comunidade e com as escolas e com as famílias. Já tem casa esse museu? Ainda não tem casa, mas terá a sua primeira exposição, mesmo sem uma casa edifício, a primeira exposição que ocorrerá a partir do ano que vem, se tudo correr bem, em setembro. Marta Crawford e o Museu do Sexo. Didático, mas aberto ao imaginário, espero eu. Mas isso só em setembro. Tem por isso 9 meses para irem experimentando coisas e depois vão ver ao museu se fizeram a coisa bem feita. Ou então apenas à vossa maneira, que é seguramente a melhor. Afinal, há tantas maneiras de escrever uma boa história. Não se esqueça de ir ao perguntasimples.com e deixar um comentário. Nada como um bom diálogo entre humanos para saber que as palavras são importantes. Boa escuta do outro.
Obrigada.